Então, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 46. Salmos 46. Amém? Assentados mesmo, vamos ler. Salmo 46, a partir do 1. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e se espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio delas, jamais será abalada. Deus ajudará e desde antemanhã bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Vamos orar? Senhor, colocamos a palavra diante de Ti. Pedimos, Senhor Deus, Senhor, dê privilégio ao Teu servo de ser simplesmente um canal do Teu querer. Que tudo que for falado, tudo que for dito esta noite, seja para a honra e glória do Teu nome. Por isso, Senhor Deus, abra os nossos ouvidos espirituais, para que nós possamos ouvir muito além das palavras. Senhor Deus, colocamos essa palavra diante de Ti, pedimos a Tua graça em nome de Jesus. Amém? Irmãos, salmos normalmente são cânticos que eram feitos de acordo com algumas situações. E a tradição nos conta que esse salmo aqui, ele tem um contexto que ocorre em 2 Reis, a partir do versículo 18, que fala o seguinte: isso é história, não é só Bíblia. A Assíria, naquela época, era um país que já tinha sobrepujado o Egito e era de uma das forças mais fortes naquele tempo. E o contexto diz que, naquele tempo, Senaqueribe, que era o rei da Assíria, veio invadindo várias cidades. E ali no versículo 19 vem relatando que já tinha feito a separação de Israel entre Judá e Samaria, entre os samaritanos. E já tinham invadido aquele reino e agora começou a cercar Israel, que era, na sua base, na sua capital, Jerusalém. E Jerusalém era um local fortificado, não cairia de qualquer maneira. Senaqueribe, com mais de 100 mil homens, cercou aquela cidade. E aquela cidade, qual é o maior medo de qualquer cidade, principalmente na época? Água. Porque como é que eles iam pegar? Normalmente, eles cavavam poços ou estavam perto de rios e eram longe. Só que, quando o próprio salmista aqui fala, que pela história, fluiu um rio dentro de Jerusalém, uma nascente. Então já não tinha mais o problema. Só que estava cercado. E Senaqueribe chega e manda um recado bem mal criado para o rei de Israel, que era Ezequias. Ezequias, você está se baseando em quem? No Egito? Aquela cana quebrada, que já não é mais a mesma coisa?
Você está se baseando em quem? No Senhor, o seu Deus invisível que ninguém vê? Você está confiando em quem? Que o nosso exército é o maior, nós já derrubamos tudo. O que você vai fazer? Aí, no capítulo 19, 1, Ezequias chega e faz uma oração. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, todas essas barbaridades que o rei Senaqueribe tinha falado para Israel, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, entrou na casa do Senhor. Para quê? Para orar. Agora não tem jeito, agora eu não tenho força, o meu exército não dá conta. O exército que está lá fora é muito grande. O que eu vou fazer? Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e Sábina, o escrivão, e os anciões dos sacerdotes, coberto de pano de saca, ao profeta Isaías, filho de Amós. Isso aqui está em Isaías também, no capítulo 35, é um correlato dessa mesma passagem. E ele pega e pede ao profeta: Senhor, o Senhor não está ouvindo como que eles estão falando do Senhor? E agora, o que é que nós vamos fazer? Porque humanamente, irmão, era impossível. O exército da Síria era o mais forte da época. Não tinha como suportar. A água já estava fluindo, mas e a comida? Aquelas pessoas lá dentro, o que fazer? Como fazer? Aí, se você transformar para os dias de hoje, quantas vezes nós estamos em algumas situações tão delicadas que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não sabemos o que fazer. É um desemprego que chegou, mandamos currículo e nada. É uma saúde, nós de repente, eu já contei o meu testemunho, eu fui para o hospital conversando, falando sobre trabalho, acordei 40 dias depois, 40 dias em coma. E eu fui conversando, quando eu acordei, já tinha passado 40 dias. Quantas vezes acontece com a gente? Quantas vezes nós temos algumas situações que aos nossos olhos é impossível, está difícil, saúde, um familiar que está nas drogas, um familiar doente, ou um negócio que nós lutamos, mas ele não prospera. Quantas situações diversas nós encontramos, quantas situações nós passamos e não conseguimos achar saída, quantas situações. E é nesse contexto que o salmista vai lá e escreve esse salmo. Aí nós vemos no próprio 2 Reis 19, a partir do 35, que diz o seguinte: então, passou-se uma noite, o pessoal pegou e orando, pedindo a Deus, Deus manda a sua resposta. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor a ferir o arraial dos assírios, 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Assíria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu deus, Adremeleque e Cerezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate. Esar-Edom, seu filho, reinou em seu lugar. Senaqueribe falou tanta coisa, pegou e criticou tanto a Deus: eu faço, eu aconteço, o meu exército é o maior, o meu exército faz. Uma noite, um simples mandado de Deus, 185.000 homens morrem. Ele, deu linha na pipa, fugiu, mas não acabou ainda. Ele foge para Nínive, ele é perseguido e é morto. Cadê aquele homem forte? Que eu faço, eu aconteço,
a minha força é o suficiente. Então, irmão, imagine o povo de Israel naquele momento. Um povo totalmente, aprisionado, fechado numa cidade fortificada. Tinha água ali, mas até quando? Tem alimento, até quando? Como que eu vou fazer? O exército está lá fora. Que situação complicada é essa? Muitos de nós, o que é que vai fazer? Ficamos desesperados. Vamos arrumar uma saída do jeito que eu acho certo, que eu faço, que eu aconteço. Só que aí nós temos que depender de Deus. Não adianta o nosso intelecto, não adianta dinheiro, não adianta nada. Quem faz é só Deus. E é nesse contexto que o salmista pega e escreve: Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? Aqui no contexto, refúgio para eles era um lugar de proteção, um lugar de proteção no sentido de fugir do vento, da tempestade, da chuva. Era um abrigo aonde ele podia saber que estava protegido daquela situação. Foi domingo passado que o pastor, ou quarta, que ele pregou sobre a galinha. Quarta, né? Que Jesus volta para Jerusalém e fala: Jerusalém, Jerusalém, como eu gostaria de ser uma galinha para pegar os pintinhos embaixo. Se você vê na real, a galinha, coitada, ela não tem aquela força toda, mas os pintinhos se sentem seguros. Ela abriu as asas, todos correm para lá e ela abriga da chuva, ou se vir um falcão, um gavião para pegar os pintinhos, ela está ali protegendo. Então aqui o contexto de refúgio é um lugar que eles se abrigavam. Eu não conheço, mas só por filme, aquelas casas lá dos Estados Unidos que tem um porão, e que lá tem muito tufão, furacão, e o furacão consegue levar as casas, mas quem está lá embaixo está protegido. Vem a chuva, vem aquele vento, pode levar a casa, pode levar telhado, pode levar tudo, mas eles estão abrigados, nada acontece com eles. É o que o salmista está falando: meu refúgio, ali eu estou seguro, ali eu estou protegido. Quem é que pode fazer isso? A não ser o nosso Deus. Irmão, eu gosto sempre de falar, normalmente vem uma reflexão quando uma pessoa de destaque falece, às vezes assim muito rico, e vem aquela coisa: olha, teve tanta coisa, teve iate, teve carro, teve casas, morreu, e aí? Não vai levar nada. Se foi salvo, ok, vida eterna. E se não foi? Não cabe a gente aqui julgar. Mas e se não foi? O que adiantou tanta riqueza? O que adiantou estar em grandes lugares, lugar bonito, ter rodado o mundo todo? Estava conversando com o Fábio, como que o tempo está passando rápido. A gente sempre conversa sobre isso. Nós estamos na segunda quinzena do mês de julho de 2026. Já estamos falando de final de ano. É a última semana da Copa do Mundo. Há um tempo atrás, aquela expectativa já está acabando. Nós já estamos em 2026. Daqui a pouco vamos falar de 27. Começamos a semana, acabou. Já é domingo de novo. O tempo está passando tão rápido. Irmão, quando a gente fala desse jeito aqui, ninguém é contra a pessoa estudar, querer vencer na vida, ter uma casa muito boa, ter carro, nada disso é errado. Mas o meu e o seu coração não pode estar nisso, porque isso acaba, isso vai embora. A idade chega para todo mundo. Eu olho para trás assim, tem coisa que eu não consigo fazer hoje. Eu falei, gente,
Outro dia mesmo eu fazia isso, hoje eu já não aguento. A cabeça pensa, mas o corpo não reage. Eu lembro a última vez que eu fui jogar bola, eu achava que eu conseguia jogar bola ainda. Peguei a bola que assim, parti para cima do rapaz, balancei. Ele foi para um lado e eu fui para o outro, caí. E comecei a rir que eu já não tinha mais perna. A cabeça pensou, eu sei o que vou fazer. Mas o corpo não aguentou. Aí eu comecei a rir, eu falei, chegou a hora, não tem jeito. Chega. A beleza da mocidade vai embora. Às vezes as pessoas ficam, vou fazer plástico aqui, vou fazer ali, vou tirar isso, vou tirar aquilo. Mas uma hora chega. Uma hora tudo acontece. Eu tinha cabelo e não tinha barriga. Hoje é o contrário, eu tenho barriga e não tenho cabelo. Acontece. Aí você, tinha muito. Acabou. Irmãos, eu e você devemos estar sempre na dependência de Deus. O nosso mundo não é aqui. Não é esse momento. Eu falo que a nossa vida, ser eu, tá? É como se você fosse ter uma partida de futebol. Os 45 minutos ali você está lutando. Mas quando o juiz apitou, acabou. E é a nossa vida. Nós temos sendo testados para uma vida eterna. Você vê tantas pessoas com muito dinheiro e com um vazio tão grande. Que vazio é esse? É a presença de Deus. Se nós não tivermos a presença dele em nós, não adianta nada. O salmista coloca a sua segurança, Deus, refúgio e que? Fortaleza. Só que fortaleza aqui está no sentido de força. Ele é a minha fortaleza, ele é a minha força. É ele que guerreia por nós, é ele que faz. É ele, não sou eu. Não é meus anos de estudo, não é aquilo que eu peguei, estudei, fiz isso, fiz aquilo. Aí nós pegamos e caímos em algumas situações. Hoje eu fico muito triste quando eu vejo algumas discussões e cheio de gente dono da verdade. Porque eu faço. O cara se apresenta, eu sou doutor em teologia, sou doutor nisso, sou doutor naquilo. Irmão, Deus manda a gente estudar, Deus manda a gente se dedicar. Mas é Ele que faz, é Ele que dirige, é Ele que dá dons, é Ele que cura, é Ele que salva. Não é homem nenhum, não é conhecimento nenhum. Eu não vou convencer ninguém. Qual é a minha obrigação? A pessoa chegou, eu pego, preguei a palavra de Deus. E tem gente que fica, mas eu não consegui. Ué, gente, não é eu que vou fazer isso. Quem convence o homem da justiça, do pecado, é quem? É o Espírito Santo. Não é eu. Eu sempre falo sobre esses debates. Eu vi um debate um dia, já tem pouco tempo, e aquele César Cavalcante é um cara assim muito tranquilo, muito calmo, e ele discutindo lá, falando com a pessoa, e a pessoa lá, um ateu, nervoso, falando. Aí eu olhava aqui assim, eu falei, gente, não adianta nada, porque o camarada, ele não queria, não é o conhecimento do outro, ele não tinha argumento para debater, mas ele não aceitava o que o outro estava falando. E o debatedor falando, explicando, dando vários argumentos e o outro não aceitando. Aí queria contra-argumentar, mas não tinha argumento para aquilo, mas ele não aceitava. Qual a lição que eu tiro disso? A pessoa pode ter muito conhecimento, mas ela não vai convencer ninguém. Se ela convencer alguém, vai ser simplesmente no intelecto, não no coração. Eu conheci um pastor que ele falava o seguinte: a pessoa erra o céu por causa de 50 centímetros. Eu olhei e falei, ué, que negócio é esse? Errar o céu por causa de 50 centímetros? É mais ou menos a distância que tem entre a mente e o coração.
Tem muita gente que é convencido, não é convertido. O convencido, irmão, às vezes fala bonito, prega bonito, dá testemunho, fala e acontece, mas quando vem as lutas, quando vem o vendaval, meu Deus, e agora? O Senhor não me... O convertido, ele pode até esfriar, mas o amor dele por Deus não acaba. Ele não fica falando asneira conforme a gente vê tanta aí hoje. Então, eu e você temos que ter certeza que Deus, Ele é refúgio e Ele é fortaleza. É onde eu posso me abrigar, é onde eu posso correr, é onde eu posso... Eu estou angustiado, aonde que eu vou encontrar abrigo? Em Deus. Ele nunca vai virar as costas para a gente, Ele nunca vai virar o rosto, Ele está sempre de braços abertos. Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, porque ela passou alguns apertos, e ela fala o seguinte: olha, muitas pessoas que estavam perto de mim me abandonou, mas não era porque eu queria dinheiro emprestado, eu queria simplesmente alguém para conversar, para desabafar, e eu não tive. Quantos eu já conversei com isso? Meu filho agora mesmo, a gente conversando, ele teve uma decepção lá em Belo Horizonte. Pai, e eu falar para ele: rapaz, você acha que tem muito amigo? Não tem. Você tem colega. Não, que meus amigos vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí ele veio e falou assim: pai, daquele montão de colega, um ou outro que veio conversar comigo. O resto não tinha tempo. Ele passou um sufoco e falou assim: agora eu estou vendo, eu achava que tinha muito amigo. Falei: essa é a realidade. Amigo mesmo é só Deus. É Ele que está ali, de braços abertos. Às vezes nós viramos até a cara para Ele, mas Ele está sempre ao nosso lado. Ele está sempre ali. Vem, meu filho, deixa eu... Se Deus, irmão, tem um amigo meu que fala o seguinte: graças a Deus que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus eu já tinha me destruído há muito tempo, porque eu sou ruim. Porque nós, se você vê, a gente só pensa na coisa errada. Vontade de... Quem é que sofreu uma injustiça e não tem vontade de ir às forras, de se vingar? Se não for Deus, pisa no pé. A carne manda a gente fazer a mesma coisa. Uma vez eu passei por uma situação onde eu fui bem injustiçado. E eu tive a oportunidade de ir às forras. Eu fiquei e falei: agora? Aí Deus pega e fala comigo: qual a diferença que tem se você fizer a mesma coisa que ele fez? Qual a diferença entre você e ele? Eu parei, eu falei: que se eu der aquela minha vingança, aquilo que eu estava criticando, eu estou fazendo a mesma coisa que eu fui criticado. E eu, toda vez que eu dependi de Deus, eu fui honrado. Então, Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia. O que é esse socorro bem presente na angústia? Irmãos, eu lembro quando eu trabalhava numa editora, eu rodava muito mais São Paulo, Rio e Sul. Aí eu fui para São Paulo, o diretor tinha conseguido um representante lá, uma menina. Ela não me conhecia, aí marcou, eu ia chegar de viagem e iria conversar com ela naquele mesmo dia. Aí fomos de carro, porque eu tinha que rodar, tinha um menino que era de São Paulo, e ele conhecia tudo. Pegamos o trânsito de São Paulo, que quem não conhece sabe que o negócio é feio. Era para chegar 2 horas da tarde, 4 horas
A gente ainda estava no meio do caminho, ainda tinha que cruzar São Paulo. Aí liga para a menina, não, eu preciso falar com o senhor hoje. Lá vai, indo lá, nem sei onde eu estava. Chegamos 6 e pouca da noite. Chegamos lá, não tinha ninguém. A menina, o senhor é o pastor Osias? Eu falei, sou. A fulana de tal está esperando o senhor lá na casa dela. Eu falei, meu Deus, na casa dos outros? Eu já estou desde 5 horas da manhã na rua, viajando. Eu vinha negócio, eu vou na casa dos outros. Mas ela pediu, e eu não tinha como voltar lá para conversar com ela de novo. Lá vai ela para a casa dela. Chegamos lá, várias pessoas, uma choradeira. Eu falei, meu Deus, aonde eu vim amarrar meu burro? Cansado. Olhei para aquilo lá, uma choradeira. Aí ela veio, tudo bem com o senhor? Nem conhecia por telefone. Aí eu falei, e aí? Tivemos a notícia agora, o meu filhinho está com câncer. E a família toda reunida ali, o menininho, tamanho do Benjamin mais ou menos. Mas o menino esperto, espoleta, ia para um lado, ia para o outro. Eu olhava aquilo ali, olhava para o menino, e aquela choradeira. Eu parei e falei assim, vem cá. Aí eu já sentei, o menino veio muito alegre, me abraçou, eu abracei ele, eu falei assim, esse menino não tem nada não. Aí todo mundo olhou para a minha cara. Aí eu falei, você deixa eu orar por ele? Pode. Eu orei, levantei, falei, pode levar ele no médico para ver se tem alguma coisa. Aí eles olharam para mim, irmão, eu não sou de fazer isso. E isso não aconteceu de novo, aconteceu nesse dia. Fui lá, deixei ela, conversei com todo mundo lá, abençoei, eu vi que o pessoal estava me olhando tudo assim. Eu fui, esse cara não teve essa afinidade com a gente, todo mundo nesse... Para mim estava tudo normal, eu não estava vendo nada. Eu estava vendo um menino esperto pulando. E segui o meu caminho. Nos outros dias não teve como, só falei com ela por telefone e fui. Esqueci. Quando foi, sei lá, no final do mês, ou 15 dias, 20 dias, ela me liga, pastor, uma euforia. O que foi? Foi lá no médico, o médico pediu, falou que ele não tinha que fazer exame, mas tinha que operar de qualquer jeito e tal, fez uma cirurgia assim bem invasiva, pequenininha. E o senhor sabe que existia um carocinho mesmo, mas esse caroço estava totalmente solto, não tinha raiz, não tinha nada, simplesmente tiraram. E o médico não está entendendo até hoje, porque pelo primeiro exame parecia que o corpo estava lastrado. Aí eu falei, não falei para você que não tinha nada? Muito obrigado. Irmão, não é eu não fiz nada. Simplesmente Deus me levou lá para orar para ela, para despertar. Quem é que fez? Deus. A única coisa que eu me dispus foi chegar e orar pelaquela criança. Quem que fez a obra? Deus. Deus, ele manda o socorro. Deus é que manda naquele último minutinho para você ver. Eu já falei essa frase aqui, porque ela não é que me persegue, eu tenho ela na vida desde 92. A verdadeira fé consiste em você persistir por mais um minuto, mesmo quando tudo parece perdido. Eu sempre tento viver isso. Quando eu estou no trabalho, tem uma situação lá que é complicada, eu olho que assim, eu falei, se eu fizer isso aqui, pode dar isso aqui, se eu fizer isso aqui, e venha, e aí, dá licença, e vou andar, e todo mundo fica me olhando, mas esse cara está fazer o quê? Eu vou andar, Senhor, me ajuda, Senhor, me dá sabedoria, Senhor, o que eu faço, Senhor, o que é, porque a gente de cabeça quente, podemos fazer coisa, ou falar coisa, que depois a gente se arrepende. Então eu tento murchar, Senhor, eu dependo de Ti. E a resposta vem. Só que não vem na hora que eu quero. Tem um dito popular que diz, Deus tarda mais, não falha. Deus não tarda, Deus vem na hora certa.
Às vezes a hora dele não é aquela que eu espero, não é aquilo que eu gostaria que fosse, mas é a hora que deve ser feito. É a hora que ele manda, é a hora que ele diz, é a melhor hora. Deus não escreve certo por linhas tortas, ele escreve certo por linhas certas. Ele é Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus. Se Deus prometeu, ele cumpre. Se tem uma promessa na minha e na sua vida e não se cumpriu, porque não é de Deus. Porque se é de Deus, cumpre. E às vezes nós queremos, eu já contei isso aqui várias vezes. Uma vez eu estava em Belo Horizonte, estava desempregado, e apareceu um emprego lá onde eu estava, só que aquele emprego não estava deslanchando. E era um emprego com uma pessoa muito forte. Na época tinha sido governador de Minas, o cara tinha não sei quantas empresas. E eu estava numa que não tinha aumento, não tinha nada, e eu angustiado. De repente aparece uma proposta lá: Osias, quero falar com você. Você foi indicado que não sei o. Tá bom, lá vai eu, né? Atrás desse emprego bom. Chegando lá, nós descobrimos seu currículo através de não sei quem, pá. Era 3 vezes mais do que eu ganhava. Ia trabalhar com gente cristã. Eu ia ser o segundo da empresa. Gente, que coisa maravilhosa. E lá vai eu, Senhor, eu quero esse emprego, eu quero. E eu quero emprego. Fiz um teste. Comecei, acho que era 1h40 da tarde. Terminei 5 horas. E era resposta atrás de resposta, era psicotécnico, não era mais não sei o quê. No fim, eu já não estava conseguindo ver nada. Eu estava respondendo por responder. Resumindo a história, ficou eu e mais um, e fui escolhido. Fiquei todo cheio, né? Com aquilo ali, só que eu tinha que trabalhar de terno, não tem problema. Lá vai eu, botei meus terninhos tudo para trabalhar. No primeiro mês, cadê o salário que me prometeram? Não era. Era bem mais do que eu ganhava. Aí eu falei, mas eu acho que eu entrei numa fria. No segundo mês, também nada. Eu falei, meu Deus do céu, entrei numa fria. E eu fazia vários projetos, tal, e nenhum ia para frente. No terceiro mês eu falei, eu entrei numa fria mesmo. No quarto mês, o que era diretor da empresa fugia de mim igual um doido. Eu não conseguia fazer mais nada. Eu angustiado, ele não veio falar comigo. Aí, numa sexta-feira, me chamaram lá no RH. Aí o gerente administrativo olhou para mim, abaixou a cabeça. Aí eu vi que a lágrima desceu. Eu falei, o que foi? Ô irmão, você sabe, né? Aí falou o nome da pessoa. Ele é meio esquisito e tal. A nossa experiência não deu certo. Eu falei, que experiência? Vocês me tiraram de uma outra empresa, me prometeram isso. Eu estou aqui há 3 meses, indo para o 4º mês. Tem vários projetos que nenhum foi para frente. Ele falou, não, é porque o seu perfil, que você tinha trabalhado com consultoria. E ele queria um consultor e pagando para você era mais barato. Olhei para a cara dele e falei, vocês brincaram comigo desse jeito? Vocês fizeram sair de uma empresa, vindo para cá, fazendo isso aqui. Posso fazer o quê? Eu fui para casa um bagaço. Como um bom crentão, Senhor, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Eu orei tanto. Escutei uma voz audível. Você pediu emprego, não pediu a minha vontade. Eu olhei e falei, minha amiga, em nenhum momento eu tinha pedido a Deus a direção dele.
Naquele momento, eu achei que aquela empresa era o melhor. Eu achei que aquilo. E o pior, irmão, que eu depois inventei uma desculpa e fui na minha ex-empresa pedir uma carta de referência. Aí o rapaz que eu conversava muito com ele, falou assim: o que aconteceu? Você saiu daqui tão bem que ia... Falei, cara, entrei numa furada e tal. Mas, irmão, eu fui ali com a desculpa de tentar conseguir meu emprego de volta. Aí ele falou assim: o que eu te falei? Pô, o seu lugar estava aqui, ó. 2 meses depois que você saiu, a vaga que estava guardando para você, ela saiu. Você tinha que ter um pouquinho mais de paciência. Falei, não, tranquilo, que nada. O coração bateu, falei, puxa vida. Eu fui atrás daquilo que eu julguei melhor. Um salário melhor, ia trabalhar isso aqui, eu ia ser o segundo. Aos meus olhos é de Deus. Mas não era. Tem muita coisa que aos nossos olhos é legal, mas eu não sei depois. E ao contrário, foi o que aconteceu comigo quando eu vim para cá. Estava tudo apertado em 2020, lá. Eu vim para cá, o rapaz falou assim: vou te fazer uma proposta. Você vai para lá para tomar conta de um estoque. Falei, tá bom. Estava aceitando qualquer coisa, o negócio estava feio. Fiquei 1 ano numa complicação do caramba. No final de 1 ano, o diretor vem e fala assim: a nossa parceria aqui não vai para frente não. Aluga um galpão aí que vamos montar uma distribuidora aqui. Acabou a distribuidora vindo para minha mão para que eu pudesse tomar conta. Deus, com os seus caminhos, do seu jeito, na hora dele, montou a situação. Ele é o nosso socorro. Naquela hora, não tem mais jeito, acabou. Ele chega ali. Ele vem com a sua mão forte e nos livra. É naquele momento do desemprego que chega aquele emprego, mas da onde veio isso? Está ali. É naquele momento que as pessoas acham que não tem mais jeito, como no meu caso, me deram algumas horas de vida. Me desenganaram, se ele chegar até meia-noite, é muito. Eu estou aqui até hoje. Falaram que eu ia voltar a andar daí a 6 meses, eu andei com 15 dias. Eu ia ter que aprender a falar e aprender a comer de novo. Eu já saí de lá comendo, falando. Tudo que o médico falou que não tinha jeito. Fiz hemodiálise durante 3 meses. O seu rim não volta, está morrendo. Está lá, ó. Parei de fazer, a fístula morreu e eu não fiz mais hemodiálise. Controlo? Controlo. Mas tudo aquilo que o médico falou, depois disso aqui, normalmente 2 anos vai embora, já tem 4. Então eu já ganhei mais 2 anos dele. O meu rim só vai ficar 20%. A última vez que eu fui ver está 40 e pouco. O médico olha e fala assim: mas eu nunca vi rim regenerar. Olha, eu posso fazer o quê? Está indo. E eu faço aquela dieta maravilhosa, eu cumpro a mesma dieta. Tudo errado, né? Mas eu continuo. Deus, irmão, eu gosto sempre, ele é tão lógico para mim, como eu já falei algumas vezes, eu não entendo como alguém pode questionar a presença dele. Eu não sei como alguém pode questionar a existência dele. Para mim, Deus é tão palpável, tão lógico. Eu gosto de escutar esse camarada que conhece muito. O nosso planeta está localizado num grau que, se ele estivesse mais para um lado ou mais para o outro, não existia vida. Se ele estivesse mais perto do Sol, seria muito mais quente, não poderia. Se ele estivesse mais um pouquinho afastado, ia ser muito frio.
Gente, é muita coincidência. Olha o corpo humano. Irmão, você bebe água, a água vai para um canto. Você come, se alimenta, é a boca do mesmo jeito, ela vai para o outro. Você toma um comprimido, o comprimido vai para o sangue, ou vai atacar no rim, ou vai para o fígado, ou vai para outro, mas tudo está entrando pelo mesmo lugar. Como é que vai escolher ali? Tem alguém lá dentro? Não, você vai para o lado de cá, você vai para o lado de cá. E alguém ainda fala que isso é lógica, que eu vim da ameba. O pessoal pode ter vindo, eu não. Como que é tão lógica? As nossas mãos, tudo tem lógica, tudo tem um porquê. O dedo mindinho não serve para nada. Dá uma topada no dedo mindinho para ver se dói. Tenta fechar a mão sem o dedo mindinho. Você não aguenta. Tudo tem o seu porquê. Tudo faz falta. Deus não fez nada por fazer. Deus não fez nada simplesmente para agradar alguém. Deus, Ele é perfeito. Então, irmão, quando eu e você estivermos em alguma situação delicada, saiba que o nosso Deus, Ele é socorro bem presente na angústia. 46:10. Quando tudo estiver naquela ansiedade, não tem jeito, lembre-se, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus, o seu amigo de todas as horas, que nunca vai te decepcionar, que nunca vai estar com sono, que nunca vai estar irritado, que nunca vai estar de costas para você, a não ser que nós estejamos em pecado. E pecado e santidade não tem como habitar no mesmo local. Mas Deus é tão bom que se eu pedir perdão, Ele perdoa. Enquanto há vida, irmão, há esperança. Eu tenho um ente querido que está nas drogas, esse não tem jeito. Ore, permaneça. Enquanto ele tiver vida, ou enquanto Jesus não vier, não perca a esperança. Eu estou com uma doença que não tem jeito e tal. Enquanto ela não te levar, ou Jesus não vier, ore que Ele pode curar. A idade chegou, não tenho emprego, dependa dEle, que Ele abre uma porta onde a gente menos espera. Ele é socorro bem presente na angústia. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus, coloque agora diante de Deus, se você, aos seus olhos, tem alguma coisa que para você é impossível. Coloque diante de Deus agora aquilo que falaram para você que não tem jeito, que acabou. Coloque diante de Deus agora aquilo que para a medicina, aquilo para o conhecimento humano não tem jeito. E vamos levar diante daquele que pode todas as coisas. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nesse momento nós queremos colocar diante de Ti essa palavra, Senhor Deus, que aqui nós dependemos única e exclusivamente do Senhor. Sabemos que o Senhor é nosso refúgio. Sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é a nossa fortaleza. Sabemos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Nesse momento, Pai, eu quero apresentar cada pessoa aqui diante de Ti.